Boa noite, galerinha da disciplina de Engenharia do Produto. Uma alegria estarmos aqui juntos mais uma vez para falarmos desse assunto tão relevante, desse assunto tão empolgante, desse assunto tão importante, né, para a vida e para a formação de um engenheiro de produção, tá? Nas últimas aulas nós temos falado sobre as fases, principalmente na última aula nós falamos sobre a ferramenta, né? Nós temos batido bem forte em ferramentas que levam à prática, né? Nos ajudam a realmente imergir no conceito da disciplina, imergir nos conceitos que nós temos visto e conseguido aplicar, usar a ferramenta para aplicar no projeto, né? Nos nossos projetos que nós temos desenvolvidos. Tá? Na última aula nós aprofundamos um pouco na ferramenta do QFD, que é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta um pouco mais bem elaborada, né, mais, vamos dizer assim, robusta, e que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado para preencher, mas uma ferramenta que interfere no início do desenvolvimento do produto, nas duas primeiras fases, na macrofase de desenvolvimento, que é a fase informacional, e a fase conceitual, né, do projeto informacional, do projeto conceitual, e que interfere em todo o andamento, né, que é um dos momentos mais críticos, que é o início, que é onde o funil de projetos vai o quê, né? Vai filtrando, vamos dizer assim, os projetos. Então, se essas duas primeiras fases não forem muito bem elaboradas, consequentemente, a parte de viabilidade econômica, toda a parte de estudo, de cuidado com os detalhes envolvendo o desenvolvimento do produto, né, todo o cronograma, isso não vai ter sucesso e existe uma chance, a probabilidade desse projeto, né, ser congelado vai aumentando. Né? Então, o início do projeto é a parte mais importante. Muita gente fala, não, a parte mais importante é na hora de desenvolver o protótipo, a parte mais importante é na hora do lote piloto. E eu digo para vocês, não. Muitos projetos bons, vamos dizer, ideias boas não chegam lá. Por quê? Porque a fase informacional e conceitual, se elas não forem bem elaboradas, bem conduzidas, uma boa ideia pode não ir para frente, não se desenvolver, né, e ficar só no verde lá, né, vamos brincar assim, precisar amadurecer e não é amadurecida e não consegue dar uma boa projeção. Então, essas duas primeiras fases são fases mais conceituais, mas aí nós estamos vendo algumas ferramentas, como já estou sendo um pouco repetitivo, tá bom? Então, vamos dar uma recapitulada? Vamos dar uma olhada aí nos últimos passos que nós demos e nos desafios que nós temos pela frente e como nós vamos aplicar esses conceitos no nosso projeto, né? Então tá aqui, deixa eu só apresentar minha tela agora para vocês, tela inteira. Vamos lá. Então vamos lá, agora vocês conseguiram ver minha tela inteira. Desculpem, na verdade, aí já comecei a tela inteira, é C, desculpem. E aqui, a 12C. Qual que é o objetivo? Detalhar a fase projeto informacional, projeto conceitual, uso do EQFD, e nós vamos ter aqui de lambuja também a fase detalhar a fase projeto detalhado, né? Que é uma fase muito importante aí dentro do que nós vimos. Nas aulas anteriores, nós vimos, temos bastante informacional, aí nós rompemos. Temos bastante conceitual, rompemos. Agora, a partir dessas duas primeiras e do QFD, nós vamos continuar, com o QFD nós vamos melhorar essas duas primeiras e vamos dar continuidade para o projeto detalhado, e é onde a gente vai acabar fechando até esse ponto, né? O terceiro, na verdade... Vamos aí, desculpem, vamos para a terceira parte da macrofase de desenvolvimento, né? Que é o projeto detalhado. E provavelmente vai ser a fase que nós vamos acabar finalizando o nosso projeto, né? Professor, nós vamos fazer a preparação da produção e o lançamento do produto? Apenas de forma mais geral.
nós vamos detalhar mesmo, eu quero que vocês gastem tempo, nós já gastamos bastante tempo nessa fase, nessas duas primeiras, planejamento e o planejamento do projeto, inclusive já foram entregues, né, já fizemos até um feedback, já estamos batendo bastante tempo no informacional, no conceitual, hoje nós vamos dividir em grupos, eu vou tentar passar nas salas para a gente conversar sobre esses dois aqui, e vamos focar, depois desses dois finalizados, nessa fase aqui, projeto detalhado, tá? Depois do projeto detalhado, aí vocês vão fazer vamos dizer assim, uma visão, né? Olhar para o futuro e vão falar um pouquinho do que seria a preparação da produção, o que seria o lançamento do produto e esse pós aqui. Mas até o projeto detalhado nós vamos bater bastante em cima porque tem muita coisa que dá para a gente fazer ainda mesmo de forma mais conceitual. Essas duas etapas são, né, muito conceituais, então nós temos todas as condições, por mais que a gente fala conceitual, porque não tem a parte física na empresa, né? É muito no mundo dos conceitos, mas nós já vimos que existem várias ferramentas que tornam essas duas fases, primeiras fases, essas duas partes, projeto informacional e conceitual, também dinâmicas, né? Brainstorm, VOC, QFD, nós temos trabalhado aí com algumas ferramentas e que gera essa dinâmica, mas até aqui, até o projeto conceitual, nós, por exemplo, não fomos lá propor uma máquina, né, um processo produtivo em si, mexer, colocar, instalar. Já no projeto da preparação da produção, e projeto detalhado e preparação da produção, nós já temos essas fases, né? Já temos a definição de como que vai ser o processo produtivo, então já é início das compras das máquinas, né? E isso tudo envolve já uma dinâmica que nós, infelizmente, não conseguiremos reproduzir na sala de aula, mas podemos, pelo menos, imaginar e como seria, né? E gerar essa visão, que é uma visão também importante, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho disso aí. Projeto informacional, nós já falamos bastante sobre ele, não falamos, professor? Falamos, mas sempre é bom relembrar. Relembrar para quê? Vai batendo aqui na cabecinha, batendo, e vai fixando, né? O poder da repetição. A repetição é poderosa na questão da fixação, tá? Então, quem vai estar envolvido? Nós falamos bastante sobre isso. Em resumo, quem está envolvido no projeto informacional? Os clientes internos e os clientes externos. Então, o pessoal que gera demanda, que são os clientes externos, que são aqueles que compram, que puxam o processo, né? Que eles puxam através da compra, através do desejo, através da demanda. Eles estão, é uma parte importante, mas não somente eles. Né? Nós temos que levantar a informação do cliente, clientes internos também. Quem é cliente interno? Só para relembrar. Quem é, por exemplo, o pessoal do PCP é um cliente interno, o pessoal da produção, do processo é interno, outro cliente interno, o pessoal da qualidade, desculpem, pessoal do serviço de atendimento ao cliente, o SAC interno, o pessoal do comercial interno, né, comercial e vendas, todo esse pessoal são clientes internos, o que nós precisamos ouvir, que nós precisamos levantar os requisitos, né? Até mesmo a parte de pesquisa e desenvolvimento, né, P&D, também acaba sendo um cliente interno, no qual nós também temos que estar atentos aos desejos, às posições e às exigências deles, tá? Aqui nós falamos um pouquinho mais, né, qual que é o principal foco dessa fase, que na verdade é identificar os requisitos dos clientes do produto, né? Então você ouve a necessidade dos clientes, você ouve a opinião, o que eles acham que é obrigatório, e depois você vai ter que fazer o quê? A partir disso, definir os requisitos do produto. Você ouve, cliente interno, externo, depois você passa dessas solicitações para o quê? Especificações, essa tradução que é muito importante nessa fase do projeto informacional, né? Identificar os requisitos dos clientes do produto. Então, você vai coletar a necessidade, vai ouvir, você vai agrupar, você vai definir o que é requisito para o produto do cliente, e depois vai se transformar esses requisitos do produto, e você vai fazer o quê? Colocar em ordem, né? Ordem de quê, professor? Ordem de que a gente viu no QFD na aula passada, né? Ordem de prioridade, né? Priorização. Tá? Como que nós vamos fazer nessa parte? Como trabalhar, né? Como tirar, né? A questão da palavra extração, como extrair o que os clientes desejam, né? Como conseguir tirar, extrair essas informações dele. Então, para isso nós temos métodos, né? Ferramentas, documentos de apoio.
Na aula passada, nós falamos muito sobre a ferramenta QFD, já falamos também sobre o VOC, né, que tem a ver com essa parte de entrevista, questionário, e também conversamos um pouco sobre brainstorming e assim por diante, algumas ferramentas que nós usamos, tá? Quais são os principais resultados? Nós vimos, né, definir a equipe, identificar os requisitos dos clientes, talvez seja o mais importante, na verdade, que a partir disso você gera o mais importante, que é o requisito do produto, na verdade, as especificações, as metas, e trabalhar com a viabilidade econômica. Nós já vimos isso na aula passada. Aí eu passei algumas fontes de pesquisa para vocês, são fontes importantes, isso aqui já está na aula passada, vou reforçar nessa aula, não deixem de consultar isso, ainda mais se você quer ter um projeto diferenciado. Lembrando que, pessoal, eu acho que eu não comentei com tanta entusiasmo assim, mas o melhor ou os melhores projetos dessa disciplina, eles vão passar por um processo, né? Os melhores, eu vou levar para um processo de quê? Da revista da FAEX. Gente, para quem não sabe, a revista da FAEX tem uma colocação muito alta no mundo científico, tá? Então ela tem uma relevância nacional, né? Eu ia falar no Brasil, mas vamos dizer assim, a cobertura nacional. Então, qual que vai ser a ideia? Os melhores, eu vou pegar aqui os 2 melhores, vamos dizer assim, os 2 ou 3 melhores projetos, e eu vou apresentar esses projetos para a revista, né? Claro, se for de interesse da equipe, né? Quem tiver interesse. Aí, passando pelo grau da revista, nós vamos fazer todo o trabalho para transformar o projeto em um artigo científico e poderá ser publicado. Sendo publicado, o que eu ganho com isso, professor Rodrigo? O que isso vai influenciar? Meu querido aluno, sabe o que isso pode influenciar na sua vida? É o seguinte, você tem um artigo científico publicado numa revista, por exemplo, nível B, que é o caso da FAEX, o que isso significa? Significa que você passou por um crivo alto e que você publicou numa revista nacional de peso. Isso pode reverter para você o seguinte, por exemplo, se você for fazer uma pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, principalmente mestrado que é estrito sensu, eles pedem para você desenvolver um artigo científico durante o mestrado. Qual que é o grande tchan? Você já vai ter feito um artigo científico. Ah, mas todo mundo faz artigo científico na faculdade. Mas você vai ter uma prova que você teve um artigo publicado numa revista de peso. Tá? Então, você vai estar na frente de vários outros concorrentes. Então, por exemplo, se você for querer fazer um mestrado numa faculdade federal, né, que não paga, com certeza você vai estar na frente de muitas pessoas no processo seletivo. Ah, professor, eu não quero fazer mestrado. Mestrado é para quem vai fazer pesquisa, quem vai trabalhar. Gente, tem várias empresas que têm ramo que é voltado para quê? Para o colaborador ser proativo, para o colaborador ser uma pessoa para frente, que eles fazem o quê? Artigo científico em revista científica conta no processo seletivo, porque ele vê que aquele cara é um cara pesquisador, um cara que é para frente, um cara que pesquisa, que corre atrás, que é um cara proativo. Então, são vários os benefícios de você ter um artigo publicado em uma revista, tá bom? Então, fica aí a dica, mais uma motivação para você se empenhar, né, no processo de desenvolvimento do artigo científico, desenvolvimento do projeto, na verdade, né? Mais uma forma de motivar vocês no processo de desenvolvimento do projeto de vocês, porque os melhores eu vou levar aí para o processo seletivo da revista da FAEX, que tem todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Mas, dando continuidade, depois do projeto formacional, vem o projeto conceitual, né? Qual o principal foco dessa fase do projeto conceitual? Definir funções e soluções, nós já vimos sobre isso, são os esboços, né? Vamos comentar, só reforçando o que nós temos visto nas últimas aulas, são os esboços do desenho, são as primeiras ideias, é o conceito, daqui você passa isso para o papel, né? É como você estivesse passando algo que está aqui para as mãos e desenhando. Então, você tem os primeiros esboços de como vai fazer. Momento do quê? Onde a ferramenta Brainstorm é muito utilizada. Por quê? Eu faço o meu desenho, o colega faz o desenho, o outro colega faz o desenho, a gente põe tudo em cima da mesa e começa o quê? Discutir como que os desenhos podem melhorar o outro. Nós temos também um momento de elaboração das listas de peças iniciais.
né, onde que a gente começa a enxergar os módulos dentro de um produto, né? Tem o módulo principal e os módulos, na verdade, o nome, né? O nível 1 da lista e os outros níveis, né? Que são os módulos dentro desse produto, né? O módulo número 1 é o nome do produto, praticamente. Então, você tem isso também, as listas de peças. Além disso, você define o que a gente já falou um pouquinho, que são as funcionalidades, né? Do produto. E depois você vai falar também sobre o macroprocesso, né? Quais são as fases desse processo, né? De forma macro. O que é de forma macro? É uma forma por cima, né? Overview, como que enxerga o grosso, né? O resumo da ópera. Isso é o projeto conceitual. Dentro do projeto conceitual, você vai ter aí também o que a gente já comentou, né? O desenho aqui, o exemplo, né? De lista de peça de um módulo duplo, de um módulo triplo. Já vimos um pouco sobre isso. Depois a lista de peças aqui mais detalhado, né? Cada um dos detalhes dos módulos, né? Porta, por exemplo, nós estamos falando dessa parte frontal aqui. Depois as gavetas, nós estamos falando de algo desse tipo, né? Cada um dos módulos. O módulo estrutural, a estrutura é isso aqui, né? Integração. A integração, basicamente, é o que é necessário para conseguir colocar a porta, as gavetas nesse esqueleto, né? Nessa estrutura. Esse é o módulo de integração. Então, dentro de cada um desses módulos, a gente já viu, já conversou, já exercitamos isso, né? Usando outras ferramentas, por exemplo, que foi o exercício que a gente fez com a caneta, né? Nós fizemos usando a caneta Bic. E, desculpem, a gente vai trabalhar sobre isso. Dentro de cada módulo 2, nós temos nível 3, se necessário até o nível 4 aí. O macro processo, né? Coloca aqui a sequência dos eventos que vão acontecer e um resumo do processo conceitual. Na verdade, aqui é um resumo do que nós vamos trabalhar e a evolução. Nós falamos bastante do projeto formacional, falamos bastante do projeto conceitual e na aula de hoje nós vamos reforçar a ideia do projeto detalhado, né? Agora que nós já batemos bastante em cima do informacional, usamos o VOC, né? Lembra? A gente usou o VOC, usamos uma fase, entrega de uma fase para os outros projetos alimentarem o seu projeto. Então, outros colegas geraram informações relevantes e que precisam estar no seu projeto, tá? Volto a reforçar, atividade que seus colegas desenvolveram, mais de um grupo, normalmente pelo menos 2 grupos geraram informações que precisam estar listadas, precisam estar contidas dentro do seu projeto, dentro da sua documentação do desenvolvimento do seu produto. Nessa fase de projeto formacional. Dentro do projeto conceitual, vocês trabalharam, usaram brainstorms, né? Foi feito aí o uso de brainstorms para vocês conseguirem pensar nas oportunidades. Ou a questão do brainstorm, dos rascunhos, elas precisam estar presentes no desenvolvimento do seu produto, tá? Reforçando a questão dos rascunhos de vocês, a interação, os brainstorms, a questão dos esboços é algo que precisa estar presente, né? Esboço tanto de como que é o desenho, né? De como que é a imagem, como que é a cara do produto, mas também aqui as listas de peça, né? Nível 2. Então, vocês precisam fazer. Já no projeto detalhado, aqui você vai detalhar as listas de peça, aqui você vai detalhar os desenhos, então os desenhos já vão ter que ter escala, né? Vão ter que ter mais um nível de detalhe maior. Você vai ter que detalhar assim, dentro do possível, é óbvio, né? O processo de fabricação. Lembra que eu pedi para vocês fazerem pesquisa sobre o processo de fabricação? Agora é a hora de estar usando um pouco mais para detalhar um pouco mais e para descrever um pouco mais do processo de fabricação, né? No projeto conceitual era um pouco macro, uma visão geral, e só a gente pediu diagrama em blocos e quem eram. Aqui vocês vão detalhar um pouquinho de cada uma das fases, tá? Desse projeto. E vão ter algumas outras detalhes também que nós vamos listar daqui a pouco. Mas só para finalizar dentro do projeto conceitual, nós vamos ter a questão de definir o conceito, definir as características do produto que está vindo do informacional, fechando o conceitual, elaboração de listas de peças. Essas listas de peças aqui vamos colocar aqui, módulo 2, né? Segundo nível, só para ficar claro, segundo nível foi o que a gente tinha combinado, né? Que são os esboços. E elaboração dos desenhos, sim, os desenhos são os esboços, né? E esboço, só o esboço, né? Sem nenhum tipo de cota, sem nenhum detalhe.
Depois a análise financeira do produto, que é importante a gente colocar, que é a análise financeira, análise de viabilidade, na verdade, né? Isso sempre tem que acontecer em todas as fases. Análise financeira. Vamos pôr aqui análise de viabilidade, que é uma palavrinha importante. Vou até tirar essa parte toda aqui, vou pôr análise de viabilidade, porque a gente já bateu bastante nessa parte financeira. Viabilidade, que é algo mais abrangente, tá? A parte de viabilidade, ele acaba dizendo não somente financeiro, mas também com prazo, né? Viabilidade, você tem um prazo para você lançar esse produto no mercado. Se você não conseguir estar dentro do prazo, começa a se tornar inviável o lançamento desse produto. Dentro do projeto detalhado, agora sim, projeto detalhado é a próxima meta de atividade. Repetindo, projeto detalhado é a próxima meta de atividades para o seu projeto. Meta para entrega, tá? Então, take notes, tá? Tome notas aí. Eu vou até tomar nota aqui também, porque eu vou colocar isso dentro da plataforma Liga, tá? Projeto detalhado. É necessário para vocês desenvolverem, já começarem a desenvolver, né, as atividades relacionadas ao projeto detalhado do projeto de vocês em equipes. Então, aqui, pensando na forma, no fluxo, né, de desenvolvimento do produto, vocês começaram a trabalhar com a parte de PCTO, né? Projetar, construir, testar e otimizar, é o PCTO. Projeta, constrói, testa, otimiza. Então, você está criando, né? No projeto detalhado é onde você lança os seus protótipos, você vai trabalhar com os protótipos. Tá? Infelizmente, talvez não seja possível criar um protótipo, mas essa é a ideia do projeto detalhado. É onde você tem os desenhos de forma detalhada. O que é desenho detalhado? Você vai começar a ver cores, você vai se apegar a detalhes, né? Que é textura, é a cor. O mais importante dos desenhos, por exemplo, são cotas, que tipo de material você está usando, que essas especificações que não entra como observação do desenho, mas vai entrar muito importante nas listas de pés. Mas todas essas especificações do desenho, todas as cotas, né, altura, profundidade, comprimento, né, desculpe, altura, largura, comprimento, e esses detalhes, né, são muito importantes no projeto detalhado, onde você começa a detalhar aquilo que era um conceito, ele acaba tornando vida, ele acaba tornando corpo, ele acaba tornando forma. O projeto detalhado é quando a criança nasce, quando o protótipo aparece, quando ele toma forma física, tá bom? E para isso você precisa dos detalhes, né? Para você conseguir reproduzir sempre a mesma coisa. No projeto detalhado é onde a lista de peças ela ganha mais níveis, né? No projeto conceitual nós temos o nível 1, nível 2. No projeto detalhado já nível 3, caso necessário nível 4, caso necessário nível 5 e assim por diante. No projeto detalhado você não vai ter apenas o esboço do processo, você vai ter um layout do processo, você vai ter uma explicação de cada etapa do seu processo, mesmo que seja uma explicação resumida, né? Aqui você vai ter um fluxo, lógico, né? Ó, o fluxo recebeu, veio para o estoque de insumos, ó, tá vendo como que o processo flui, ó? Daqui vem para cá, daqui vem para o corte, cola, acabamento, daqui vai para a montagem dos módulos, daqui vai para a qualidade, depois a qualidade de embalagem, tudo junto aqui, qualidade de embalagem, tá? Depois de qualidade de embalagem, vai para o estoque de semi-acabados, e o último daqui vai para a expedição, tá? Que é o processo aqui de expedição. Então, você vai criar não somente qual é a dinâmica, você vai criar um layout, já dimensionando como que vai ser o seu processo, e você também vai detalhar cada uma dessas fases aqui, o que que tem, qual maquinário que tem, como que é o processo, o que que acontece, tá joia? Outros detalhes do projeto detalhado que, às vezes, as pessoas ignoram. Exemplo, definição da embalagem. É importante você passar a definir a embalagem, nesse caso de guarda-roupas. Olha uma coisa simples e que revolucionou o mercado. Essa camarada aqui, né, a esquina, né, o reforço nas quinas das madeiras, foi isso que eu chamei. Cara, é a coisa mais simples do mundo, mas você deixa de amassar a quina
desses pedacinhos de madeira, da porta, de algum móvel. Gente, isso aqui é uma coisa simples, mas que revolucionou o mercado. Por quê? Porque deixa de estragar no translado. Né? Isso é muito importante. Então, qual que é a embalagem que eu vou usar? Eu vou usar papelão? Esse papelão é reciclável? Tudo isso faz parte do desenvolvimento do produto. Pode você achar que não faz parte, a vida inteira você pode achar que isso faz parte da logística, e não é. Quem define a embalagem também é o produto, é a engenharia do produto. A embalagem faz parte do produto. Por que tem que ser engenheiro do produto? Para você que conhece se o produto é frágil, o que ele suporta, como ele deve ser transportado de pé, deitado, não tem problema. Quem define isso? Engenharia do produto. Todos os detalhes do produto, quem tem engenharia do produto, é ele quem que tem que articular com o pessoal da expedição, articular com o pessoal da logística e não sozinho, mas com a ajuda deles, definir todos os detalhes, inclusive da embalagem, tá? Outra coisa bacana da parte do produto, dessa parte de armários, saquinho plástico dos parafusos dobradiça, você dividir o saquinho e os componentes de cada etapa. Antes era o quê? Mandava tudo junto, a pessoa abria, caía aquele tanto de peça no chão. Agora você pode o quê? Separar por etapas e vir, inclusive, no manual, que aqui embaixo está descrevendo. Isso facilita o quê? Isso é um diferencial de mercado. Por exemplo, um montador, ele vai indicar que tipo de produto? Ele vai indicar o produto que ele considera mais resistente e mais fácil de montar, que é o melhor para ele. E aí você consegue o quê? Ganhar pessoas para fazer marketing do seu produto. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante, tá? Vai lá, definição do material de apoio. Então, material de apoio tem vários importantes. Os essenciais, manual do fabricante, procedimento de montagem que a gente fez aqui, mas o auge, o mais, the best, lista de peças final. Bom, Bill of Material, que é o quê? É isso que vai reger uma boa parte da empresa. A lista de material completa vai reger o processo produtivo, vai reger estoque, né, o próprio almoxarifado, PCP vai trabalhar em função disso, comercial, vendas, vai gerar preço a partir disso. Gente, todo mundo acaba estando ligado de alguma forma à lista de peças. Então, é algo extremamente importante, tá? Manual do fabricante, já falamos, procedimentos para embalagem, né? Como proceder, né? Onde colocar cada um dos detalhes, saquinho plástico, reforço, a embalagem, procedimentos de controle da qualidade. O que o controle da qualidade vai inspecionar? Quem tem que definir isso? Engenharia do produto. É claro que não sozinha. Vai trabalhar junto com a equipe de qualidade, definir com eles, em conjunto, porque vai ser definido, mas quem vai usar vai ser a equipe da qualidade. Mas a engenharia do produto tem que ter o selinho dela ali, a presença dela ali. Tá? Muito importante. Tá? Alguns aí, né? O procedimento de montagem, aí a gente coloquei aqui para vocês um exemplo. Tá? E gostaria que vocês refletissem por quê. Projeto detalhado vai ser alvo do desenvolvimento da aula de hoje, tá? Nós vamos precisar caminhar no projeto, desenvolvendo um projeto baseado nisso aqui que a gente já tem batido nessa tecla. Falamos um pouquinho na aula passada sobre QFD, né? Você transforma as necessidades, desejos em especificações do produto, né? Isso é extremamente importante, né, do projeto informacional, projeto conceitual, e que vai ser essencial para a geração do conceito. Falamos bastante disso e já pedimos na aula passada para quê? Para vocês fazerem o QFD do projeto de vocês e usarem esse QFD para quê? Revisar o projeto informacional e o projeto conceitual. Na verdade, o QFD ele precisa de outras ferramentas, como o VOC, né, que nós já vimos, o próprio Brainstorm, e tudo isso vai alimentar e vai gerar muitas informações que são muito importantes e relevantes para o processo de desenvolvimento de produto. Aqui, né, alguns detalhes da Casa da Qualidade que nós vimos na aula passada, desde o primeiro passo, que tem a ver com o VOC, né, nós vimos as necessidades do cliente, até o final e a geração de quais são os requisitos em ordem de relevância. Nós vimos na aula passada,
no canto esquerdo, direito, nós temos o quê? Um foco mais no cliente externo, né? Na verdade, no mundo externo. Então, aqui você tem foco no cliente, tá? Que você vai ouvir o cliente para ver as necessidades dele. Aqui você vai ter a análise da concorrência, então você vai olhar para o lado de fora da empresa também, né? Então, olhando para o lado de fora, você vai ver quem são seus concorrentes, quem são aqueles que têm produzido produtos semelhantes ao seu. E já no superior aqui e inferior, você vai fazer um trabalho interno. O que é o trabalho interno? Baseado, aqui é o que, né? O que o cliente quer, e requisitos do produto é como eu vou fazer, eu vou gerar isso que ele quer. Então, isso aqui é o cliente, isso aqui é a equipe de desenvolvimento, a equipe técnica envolvida que vai gerar. E aqui embaixo também é a equipe técnica que vai gerar, que nós colocamos aqui embaixo como a parte de comparação, né, do nosso produto do ponto de vista da equipe técnica com relação à concorrência. Então, aqui é concorrência, aqui é concorrência, aqui é cliente, aqui é cliente. Lembrando que os requisitos do produto ele tem que ser baseado no cliente externo e no cliente interno, tá? E atividades do projeto previstas, tá? Trabalhar no projeto. O uso da ferramenta QFD para melhorar a fase do projeto informacional e conceitual. Vocês precisam revisar, precisam mostrar isso no projeto. O que a ferramenta QFD trouxe de melhoria para evolução ou maturidade, né? Nas duas fases, projeto informacional, principalmente conceitual. E vão começar a trabalhar, a desenvolver o projeto detalhado. E a sugestão é seguir o material de apoio e videoaulas, né? As videoaulas que nós já estamos passando. É isso, pessoal. Essa parte aqui de uma revisão, tá? É muito importante reforçar o quê? Nós já tratamos, já faz algumas 3 ou 4 aulas que nós estamos tratando desses assuntos, né? Que é a parte do processo de desenvolvimento do produto. Nós batemos muito forte no informacional, usamos ferramenta, batemos forte no conceitual, apresentamos novas ferramentas. Aí na aula passada nós apresentamos o QFD e falamos para revisar o informacional e o conceitual. Agora nós estamos o quê? Olhando para trás, recapitulando o projeto detalhado, aonde nós vamos dar continuidade, né? Após o informacional, após o conceitual, nós vamos trabalhar com o projeto detalhado, tá? E na aula de hoje vou dar um tempo agora para vocês, para nós revisarmos. Eu vou querer entrar em cada um dos grupos para a gente conversar um pouquinho. Não sei se todos conseguiram fazer o QFD do projeto de vocês. Foi o desafio da aula passada. Então, vou deixar vocês entrar nos seus grupos, vou dar um tempo para vocês se organizarem, aí vocês vão mandar aqui para mim no chat o endereço do grupo de vocês, eu vou entrar, de repente eu vou influenciar, vou tirar dúvidas na formação do QFD e também ajudar vocês com dúvidas com relação ao projeto detalhado. Então, nós precisamos evoluir. Aí, depois de um tempo, depois que eu passar em todas as turmas, em todos os grupos, aí nós vamos caminhar, voltar, e eu vou dar continuidade em mais um pedaço da nossa disciplina, que é a parte da macrofase pós-desenvolvimento, tá bom? Que aí a gente vai dar mais uma fechada. Essa parte de pós não vai gerar atividades para hoje, vai gerar atividades para as próximas aulas, mas a gente vai dar uma passada, a gente vai dar um overview, vai começar a enxergar um pouquinho do que seria o pós-desenvolvimento. O pós-desenvolvimento, uma macrofase que no Brasil ela é pouca explorada, né? Mas muito importante, e vamos tentar entender por que ela é muito importante e como a gente pode aproveitar, ok? Então, ó, são 8 horas, 20 horas em ponto. Eu vou deixar vocês até as 20h15 para se organizarem, tá? Nos grupos, para estruturarem o QFD, para começar a levantar questionamentos, algumas dúvidas, e aí, por ordem de quem for colocando aqui no chat o link, eu vou entrando aí nos links, eu vou passar grupo por grupo, depois a gente vai voltar aqui e vamos retomar a disciplina, vamos retomar alguns conceitos e fazer um desfecho juntos aqui. Ok? Beleza? Alguma dúvida?
Então agora é hora de trabalhar. Pode falar, Manuel. Professor, sem querer, eu comecei a escutar agora, eu não entendi não o que é para fazer. Eu não consegui acompanhar desde o começo da sua aula. Não, tranquilo. A ideia agora é o quê? Nós já fazer da continuidade na aula passada. Na aula passada eu pedi para vocês usarem o QFD para revisar o projeto informacional e o projeto conceitual. Então agora, nesse momento, vocês vão pegar o que vocês fizeram na aula passada. Ah, professor, nós não fizemos praticamente nada. Então pega o praticamente nada, vai lá, abra. Eu deixei para vocês uma matriz KFD em branco, né, para vocês usarem. Então pega essa matriz KFD em branco e começa a montar ela. Professor, estou meio perdido. Vocês têm o VOC. Lembrem de olhar a estrutura que foi passada, que a gente acabou de colocar aqui também para vocês. Deixa eu até apresentar de novo aqui. Então, tá. Aqui, ó. Ah, eu estou perdido para o primeiro passo que eu vou dar na matriz QFD. O primeiro passo é a necessidade do cliente. Tá aqui a necessidade do cliente. Lembrei, né? Achei na aula passada, né? Verdade. Lembrei. Isso, aí vocês vão vir aqui esse VOC você já tem preenchido. Então vocês vão pôr aqui o que os clientes querem e vai colocar em ordem de importância. Aí o segundo passo, vocês vão trazer. Esse aqui é o que eles querem. Aqui vocês vão ter que traduzir para como é possível fazer o que eles querem. Né? Então, isso que a gente falou. Por exemplo, aqui, lembra do instrumento de som? Por exemplo, aqui, ó, eu quero um som agradável. É o violão. Aí o cliente fala, eu quero um som agradável. Isso é o que ele quer. Como que eu consigo isso? Corda, a corda do violão. Qual corda que eu vou usar? O tipo de corda, a marca da corda, a caixa acústica do violão. Tudo isso é como eu vou conseguir o que ele pediu. Ele pediu um som agradável. É claro que um som agradável é algo meio muito abrangente, né? Mas você vai começar a trabalhar. Aqui é o que ele quer. Aqui é como conseguir isso. Entendeu? Então é isso que Beleza, vocês vão fazer, esses fechou. passos. Vão trabalhar nesses passos aqui da matriz, vão ajudar a reforçar, a revisar a parte suas, tá? De projeto informacional, projeto conceitual, e também já tirar as dúvidas, começar a pensar aí no projeto detalhado, aonde no projeto detalhado, em ordem de importância. O mais importante de tudo é a lista de peças detalhada, é o que eu vou dar mais peso no projeto. Depois, os desenhos, tá? Depois, o desenho detalhado. Depois, o macro processo. Esses detalhes que eu pedi para vocês falarem do macroprocesso, layout, explicar um pouquinho de cada uma das fases, o que vocês acham que vão usar em cada um desses pedaços do macroprocesso, né? Ah, eu vou usar uma injetora, vou usar, não sei, tem que pensar nisso, uma prensa, e aí vocês vão pensar um pouquinho nisso aí. Ah, professor, nós não estamos tão bem assim, não estamos tão evoluídos. Não, gente, é para pesquisar. Vocês têm que pesquisar, correr atrás e levantar isso aí. E depois esses outros detalhes, né, que é a embalagem, o desenvolvimento da embalagem, o desenvolvimento dos demais materiais de apoio, tá bom? E aí a gente, depois de um tempo, tá, a gente vai voltar aí e trocar mais uma ideia. Beleza. Beleza? Então deixa eu parar de gravar aqui.